Fala aí, minha rapaziada, beleza? Tudo certo? Finzinho de segunda-feira aí, tô passando pra fazer um videozinho aí, comentando das notícias hoje do Glorioso, né? O tal do dia 18, que eu tanto esperava, chegou. Ó, Alvinegra, do meu Brasil e do mundo, tá chegando aqui no canal a primeira vez? Torcedor de outro clube também? Cara, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa um like aí no vídeo, ajuda bastante o Pretinho aqui a fazer muito mais conteúdo sobre o nosso fogão, tá? Conto contigo. Vamos nessa! Olha, rapaziada, eu não tenho como negar meu sentimento é de decepção. Tá? Decepção. Por mais que o Adrielson, né, já ouviu falar nesse aí? Eu ouvi falar nele hoje, vi os vídeos e tal. Por mais que o Adrielson do Sport tenha sido contratado. Tá? Eu não conheci esse jogador antes dele ser anunciado, confesso. Vi alguns vídeos dele e minha opinião, gente, não vou chorar, também não vou sorrir, nem comemorar como se fosse uma baita contratação. Desejo sorte para o jogador, desejo que ele tenha um ótimo desempenho. Adrielson, seja bem-vindo ao Botafogo. Se você está aqui, significa que algo positivo, entendeu? Algo de desempenho chamou a atenção do clube e a contratação foi efetuada. Vi aí que São Paulo e Inter sinalizaram contratar ele também. Mas não é nada que a grande massa botafoguense fique de surpresa e comemore nas redes sociais. Mais um zagueiro chegou. Que bom que pelo menos é para o sistema defensivo. Mas vamos lá. Eu acreditava que, lógico, tem o Marçal, que já já pode jogar. O Luiz Henrique não foi apresentado, não sei porquê, mas tem o Carlos Eduardo, entendeu? Agora tem o Adrielson, entendeu? Mas assim, eu achava que seria um pacotão anunciado de 4, 5 jogadores. Lembrando que a gente tem 4 aí que é para estrear, mas assim, o John Textor nos falou que seriam 8 reforços nessa janela. E se o Botafogo tivesse uma condição um pouco mais cômoda na tabela, entendeu? Se tivesse com um desempenho um pouco melhor, eu até conseguiria esperar um pouco mais o Botafogo se ajustar, fazer uma etapa de negociação posterior com as que estão acontecendo, que é com o Reda e com o Matheus Pereira. Só que a gente está a 3 jogos, tá? Isso eu reforço aqui. 3 jogos, 3 derrotas, nenhum gol marcado. Beleza? Sendo que dessas 3 derrotas, 2 foram em casa, para equipes minúsculas. Tá? Na verdade, não coloco o Atlético Mineiro, perdemos para o Atlético Mineiro, está candidato ao título, mas perdemos para o América Mineiro, entendeu? Perdemos para o Cuiabá, perdemos para o Atlético Mineiro aqui. E provavelmente, teremos revés contra o Santos, teremos revés contra o Atlético Paranaense. Essa é a minha maior bronca. Os jogadores que estão sendo contratados, esses que já estão aí nessa geladeira, esperando a janela, eles já têm que estar preparados para entrar em campo contra o Santos. A gente precisa de uma vitória de 3 pontos urgente. E ao passo que a gente precisa sair desse Z4, isso eu falei lá naquele vídeo, pós-jogo do América Mineiro, a gente precisa se projetar para estar entre o G8 ou G9, porque a Libertadores vão abrir muito mais vagas, o Botafogo tem que estar na Libertadores do ano que vem. Esse é o desafio, entendeu? E assim, o John Textor, eu estou ciente de que o comportamento dele como dirigente já mudou. Ele chegou muito fanfarrão, muito falador, muito jogando informações ao vento. Agora ele já está bem recluso, negociando, entendeu? No silêncio. Mas assim, dia 18, após esses resultados pífios que a gente tem, após a gente ver que a equipe não tem mais psicológico para reverter nenhum resultado adverso, a equipe bastante nervosa. Perdão, pessoal. Uma equipe bastante nervosa. E a gente, no dia 18, não temos tantos jogadores anunciados. Assim, eu peço pressa a essa diretoria, eu peço pressa aos que dirigem o Botafogo, porque eu, como botafoguense, não sou mais botafoguense que ninguém, tá, rapaziada? Mas eu vou a todo jogo. Eu frequento o Newton Santos todos os jogos. Então, eu, como torcedor de arquibancada, eu quero ver um elenco competitivo. Eu quero ver a disponibilidade do Luiz Castro, os jogadores que foram prometidos à torcida pelo John Textor. E assim, acredito que já teve bastante tempo para poder a gente estar contratando jogadores que já podem aí chegar e estrear contra o Santos e o Atlético Paranaense. Tá?
não vou abaixar a cobrança, nem vou deixar de falar a verdade que eu, como mero torcedor, acho, e que você também, aí, como botafoguense, está um pouco concordando comigo. Adrielson não é um zagueiro que um botafoguense esperava como um substituto à altura para tá liderando a equipe, para resolver o sistema defensivo. Então são essas as minhas broncas, né? São essas as minhas considerações sobre esse dia 18. E falando sobre as duas contratações em específico que estão amarradas, tá? Que é do Orreda, do Godoy Cruz e do Matheus Pereira com o Al Hilal. Vou falar do Matheus Pereira primeiro. Gente, o Al Hilal pediu 20 milhões de euros para que ele seja liberado. É um jogador, entendeu? Pelo que eu vi, ele é um jogador craque, tá numa prateleira muito boa, de potencial, de entrega, de talento. Ele já se acertou com o Botafogo, o pai dele aí fez um vídeo no final de semana, numa festa, enfim, comentando que era pra gente esperar. Mas assim, rapaziada, vamos ser sinceros, 20 milhões de euros é um dinheiro considerável. Não sei se o Textor vai querer vencer essa disputa de braço a qualquer custo e colocar um dinheiro absurdo para um jogador que tem potencial, mas que também não é tudo isso, beleza? Tá mais para uma novela que vai ter um final triste do que um final feliz. Então, por isso, como torcedor, eu quero que o jogador, cara, ó, só acredito quando estiver vestindo a camisa e assinando o contrato. Vai trazer, não vai trazer, o jogador coloca foguinho no Instagram, manda pai, manda parente dizer que tá chegando, que tá perto. Isso não me ilude, isso não me convence. Vestiu a camisa, assinou o contrato, treinou, entrou em campo, beleza. Vamos pro outro, que é o Orreda. O Orreda, na minha visão, ele tá mais encaminhado, porque ele já acertou com o Botafogo as bases. O Godoy Cruz não tem dinheiro nenhum, está passando por dificuldade financeira também, inclusive fugindo do rebaixamento. Só que o clube está negando a saída dele para que justamente ele vá ajudar o Godoy Cruz a sair dessa situação e como. Os números dele são muito bons. O menino tem aí, eu dei uma olhada aí, trago a informação para vocês, tá? Nos últimos 24 jogos o cara tem 10 gols e 9 assistências. Importantíssimo, porque ele já está em alto nível lá e pode já chegar entregando performance igual ou até melhor dentro do Botafogo. Falta só o Godoy Cruz querer liberar. O Textor colocou aí mais $1 milhãozinho na praça para convencer o Godoy Cruz, mas aguardemos cenas de terça-feira e de quarta-feira. Mas por hora estamos parados nesse imbróglio. Então, galera, 8 minutinhos de vídeo, acho que já é o bastante para a gente estar fazendo essa conversa aí. Resumindo, estou insatisfeito. Só o Adrielson não é bom. A gente precisa de mais reforços para o sistema defensivo. Eu quero um goleiro reserva. Eu quero um goleiro reserva e que ele seja anunciado essa semana. Não dá mais para contar com os que estão na reserva do Gatito. E até o Gatito também está tendo falhas. Isso precisa acontecer. Tá? Fiquem aí comigo. Breve a gente vai fazer mais vídeos aí, comentando qualquer notícia, qualquer reviravolta de negociações e novidades do nosso fogão. Valeu? Boa semana para todos nós. Valeu!